Agora a gente conversa com a professora de Direito da Universidade de São Paulo, Maristela Basso. Professora, muito bem-vinda aqui ao CNN Novo Dia. Vou começar dessa última fala aí do Igor Gadelha. A gente sabe que o processo agora do presidente Lula vai para a Justiça do Distrito Federal, vão ter que se formar novas provas. Mas e sobre esse precedente, esse uso dessa decisão agora de suspeição do ex-ministro Sérgio Moro, ou do ex-juiz Sérgio Moro, nesse caso, falando, pode ser usado em outros processos e abrir precedente também para outros acusados da Lava Jato? É o caso do ex-deputado Eduardo Cunha? Sem dúvida. Se o ex-juiz Sérgio Moro foi considerado suspeito num processo específico relacionado ao presidente Lula, por que ele não seria nos demais processos, né? O do sítio, no interior de São Paulo, também o do terreno do Instituto Lula e também o relativo àquelas verbas que o ex-presidente Lula da Silva recebia por conta de possíveis conferências, palestras que ele fez a convite por contratação das grandes empreiteiras. Então, se foi o mesmo juiz que julgou, ora, essa suspeição se estende a todos esses processos. E também, como você bem chamou a atenção, é muito possível que os advogados dos demais processos satélites, né, daqueles que se originaram a partir de delações que tiveram curso, que foram alavancadas a partir dos processos relativos a Petrobras, bom, todos eles estejam aí com uma pitada de contaminação, se houve muita suspeição do juiz ou pouca suspeição, se essa suspeição do ex-ministro Sérgio Moro se estendeu para outros juízes que também julgaram em substituição a ele, bom, agora nós vamos ter uma verdadeira anarquia jurídica, institucional, ocasionada a partir da decisão de ontem da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Professora Maristela Kenzou falando agora aqui, eu gostaria de saber, então, exatamente desse ponto, de onde a senhora deixou. A partir de agora, a senhora acredita que vai ocorrer uma avalanche de processos, então, de recursos ali, das defesas de todos esses envolvidos? A partir de agora, há um precedente claro na sua visão ali? Sem dúvida. Sem dúvida, e é bastante preocupante também, Kenzou, porque inicialmente, quando a gente examina a decisão da segunda turma de ontem, a gente pode fazer essa análise assim de duas formas bem simples. A primeira é quanto ao conteúdo, quanto ao que ela traz de assustador, o que ela traz de surpreendente, seja para aquele grupo que é apoiador do ex-presidente Lula e que almeja que ele volte ao poder, como também daquele outro grupo que é o contrário, que era aquele grupo que apoiava Sérgio Moro, que apoiava a Operação Lava Jato e que acompanhou toda essa tentativa de mudança de um Brasil corrupto para um novo Brasil, quer dizer, todos aqueles que eram os chamados lavajatistas, né? Tanto um grupo quanto o outro se surpreende, ainda que por razões diferentes, mas se surpreende. Por que, então, essa decisão não foi tomada antes pelo Supremo Tribunal Federal? Por que se esperou tanto tempo e, inclusive, o ex-presidente esteve preso por um ano e 7 meses? Então, aqueles que apoiam o presidente estão estupefatos na medida em que, se houve justiça, e parece ter a vida para o grupo dos petistas, ela é tardia, e uma justiça tardia traz todos esses inconvenientes. Para o outro grupo, é absolutamente estarrecedor o fato de que tenha demorado tanto e o Supremo Tribunal Federal tenha levantado, tenha considerado suspeito um juiz, o que é tarefa dificílima, porque suspeição de um juiz que julga, imparcialidade, é um conceito subjetivo, ou seja, está no interior do juiz que julga, que então fica suspeito, que fica comprometido na rigidez, na integridade, na independência do seu julgamento, e a prova é muito difícil. Então, por que o Supremo só se manifestou agora, quando outras instâncias, quer dizer, o próprio juiz Sérgio Moro, revendo a sua posição, não se considerou parcial? Depois veio o Tribunal Regional Federal, vários desembargadores também não consideraram o ex-juiz Sérgio Moro suspeito. Como é que passou por tantas as instâncias, tantos foram os juízes que julgaram e rejulgaram a postura
de Sérgio Moro, e só agora o Supremo Tribunal levanta esse tema. Então, é surpreendente no que diz respeito a esse conteúdo, digamos, de conhecimento popular, mas também agora, uma terceira linha de análise é aquela nossa dos técnicos do direito, do homem da lei, que está absolutamente aturdido, estupefato, diante do que aconteceu no âmbito, como a gente diz, na sede de um habeas corpus. Ora, e aí eu pego carona no voto do novato, do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cássio Marques, que na sua jovialidade, né, no seu debut, num julgamento importante no Supremo, ele foi o mais técnico, ele não pendeu nem para aspectos políticos, nem para o clamor da população, ele não se contaminou por razões até que levaram à sua própria indicação, como talvez um ministro bolsonarista, e foi como numa operação cirúrgica que disse: não é possível que se julgue a suspeição de um juiz no âmbito de um habeas corpus. Habeas corpus é uma medida muito simples judicial, que a gente pode escrever assim, até na mão, qualquer um de nós do povo, não precisa ser advogado, pode escrever até assim num papel do supermercado, num papel de pão, pedindo que o Poder Judiciário tranque uma medida coativa, uma medida que pode ser tomada a qualquer momento ou já foi tomada e que trouxe prejuízo ao direito de alguém no que diz respeito ao seu direito de locomoção, o seu direito de estar livre, e dentre outras possibilidades. Então, ele é uma medida judicial, o habeas corpus, muito pequena, que tem um objetivo cirúrgico, que é tentar impedir que uma coação seja feita contra alguém, impedindo a sua liberdade. Então, é uma medida judicial que não enseja, como ele disse, que não permite que o acusado, então, o juiz, no caso, considerado suspeito, se defenda e venha dizer: não, eu não sou suspeito, não, em nenhum momento eu agi como suspeição, porque eu não tenho nenhum parentesco com o ex-presidente Lula, nem com nenhum membro da sua família, não há entre nós uma inimizade capital, quer dizer, eu não sou suspeito. Quer dizer, ele não teve direito, como disse o ministro Cássio Marques, e é muito importante para todos nós brasileiros, ele não teve direito a livre contraditório, ele não teve direito de defesa. Então, esse processo é muito grave, o que aconteceu ontem, sob a perspectiva de nós que operamos com a lei, porque nós não sabemos mais o que é Constituição Federal, o que é Código de Processo Civil, o que é lei específica, porque simplesmente no âmbito de uma ação muito pequena, que tem um objetivo específico. Veja, vamos voltar um pouco no histórico. Esse habeas corpus, ele foi proposto pela equipe de defesa do presidente Lula, quando ele, então, foi levado ao cárcere para cumprir uma prisão de restrição da liberdade em Curitiba. Vamos lembrar que a sentença do juiz Sérgio Moro, especificamente no caso do triplex do Guarujá, ela data de 2017. Houve aí uma decisão em segunda instância pelo Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul, que confirmou essa sentença e confirmou dizendo que o juiz Sérgio Moro não era suspeito. Então, o ex-presidente é levado à prisão em Curitiba. E já em 2018 ele estava na prisão quando a equipe de defesa entrou com pedido de habeas corpus. Claro, habeas corpus para tirar o presidente de uma medida que fora praticada contra ele de coação, de levá-lo ao cárcere quando, para a tese de defesa do ex-presidente, ele deveria estar livre. Então, um recurso de habeas corpus pequeno, rápido, contra uma autoridade judicial, ou seja, aquelas duas instâncias que julgaram, o ex-juiz Sérgio Moro e o Tribunal Regional Federal, buscando numa instância superior, no caso do Supremo, a liberação do presidente. Então, essa ação de habeas corpus, ela teve um momento histórico lá no passado e ela se inseria no passado. Hoje o presidente, inclusive, está solto. Então, o habeas corpus não teria mais razões de ser julgado nesse momento. Então, juridicamente, ele não teria cabimento ser julgado. Segundo, jamais se poderia fazer o julgamento da suspeição de Sérgio Moro no âmbito de uma ação de habeas corpus, que não tem esse propósito, sem o direito de defesa da parte acusada, né, de suspeição. Então, há aí um verdadeiro escândalo jurídico que nós precisamos chamar atenção para a gravidade disso,
porque não podemos mais confiar na nossa Suprema Corte e não sabemos mais o que diz a lei, o que gera uma insegurança enorme para o Brasil e também para os estrangeiros que aqui pretendem vir no futuro. Professora Tainá Farfan, falando agora com a senhora, eu queria saber o seguinte: se essa decisão ainda pode ser analisada em plenário, se ela pode ser derrubada, e também quero saber se isso manteria o ex-presidente inelegível por conta da condenação no caso do sítio de Atibaia. Então, como eu estava dizendo, esse looping institucional jurídico criado a partir do julgamento de ontem, ele me faz eu ter insegurança de responder a sua pergunta, como eu faria talvez 1 ano atrás, 5 anos atrás, 6 meses atrás. A súmula 606 do Supremo Tribunal Federal, súmulas não são leis nem princípios constitucionais, mas são interpretações que o Supremo Tribunal vai dando sobre como ele se comporta, para dar uma certa previsibilidade. Então, um desses comandos, que a gente chama súmula, uma dessas orientações, diz assim, não cabe recurso de decisão em habeas corpus tomada por um ministro do Supremo ou por uma turma, por um colegiado do Supremo. Então, em princípio, a sua resposta seria não, como é uma ação pequena, como disse o ministro Cássio Marques, nela não cabe mais nenhum contraditório, nela não cabe mais nenhuma discussão. Inclusive, o habeas corpus é tão simples que o julgamento dele é sumário. O sumário significa que deveria ter sido julgado em 24, 48 horas e levou 3 anos. Uma ministra, inclusive, mudou o seu próprio voto, quer dizer, absolutamente estarrecedor. Então, a resposta seria não cabe. Contudo, tendo em vista a gravidade do julgamento e a repercussão que ela traz, não só no que diz respeito à população, mas no que diz respeito ao mundo do direito às leis, é muito provável que algum recurso que se cria e que se invente, agora vamos falar do campo da fantasia, que se invente, que seja dirigido ao presidente Fux, ao presidente do Supremo, pedindo uma reanálise da questão por todas essas questões jurídicas que eu aqui levantei, e nada mais fiz do que fazer minhas palavras no voto do ministro Cássio Marques. Nada impede que se invente aí um recurso para reabrir a questão via presidente do Supremo, que então traria de volta a questão para o plenário, onde haveria alguma chance de nós salvarmos aí as instituições jurídicas. Não estou falando aqui do clamor da população, né? A corte não deve julgar no calor da emoção, mas deve julgar de acordo com o rigorismo da lei, do império da lei, e é o império da lei que nos diferencia do mundo bárbaro, aquele mundo bárbaro sobre o qual falava o Gilmar Mendes ontem no seu voto. Então, é bem provável, eu te diria assim, agora no campo das possibilidades, que essa questão seja levada ao pleno, e eu diria deve ser levada ao pleno sobre pena de pairar sobre o Brasil aí uma cortina de dúvidas, uma atmosfera de muita insegurança daqui para frente, da gente ver essa emoção do ministro Gilmar Mendes e também do ministro Lewandowski, com que emoção eles julgaram. Eles julgaram como se fossem advogados de tribuna e não juízes, ministros imparciais. Então, esse clamor, essa linha de argumentação, inclusive do homem comum, né? Quando o ministro Gilmar Mendes se refere a quem compraria um automóvel do ex-juiz Sérgio Moro, quem compraria um automóvel do procurador Dallagnol, quem compraria? Esse juiz foi covarde. Ora, essa linha de argumentação, essa fala é muito constrangedora e ela revela, sim, suspeição, né? Revela, assim, quase que um ódio nas entranhas, um ressentimento desse ministro relativamente a esse jovem juiz e a esses procuradores que lá estiveram. Então, a pergunta que talvez quem esteja nos ouvindo se faça nesse momento é quem julga a suspeição, a falta de neutralidade desses juízes que julgaram cujos votos foram emocionais, foram até de advogado de tribuna em júri e não de juízes, como eu disse, que devem ter a lei, né, a espada da justiça
como paradigma e mostrar emoção o mínimo possível, né? Levar suas opiniões subjetivas e pessoais para dentro do tribunal é muito grave quando isso acontece por parte de um juiz, sobretudo de uma corte mais elevada. Professora Maristela, muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Novo Dia, por essa entrevista bastante sincera sua. Maristela Basso, professora de Direito da Universidade de São Paulo, muitíssimo obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês todos da CNN, a todo mundo que está ouvindo. Obrigada.